e vou começar a apresentação. No final da aula, eu volto para fazer a chamada novamente, e aí quem não me deu o nome, me dá o nome, tá? Então, vou começar a apresentação. A aula de hoje é uma continuação do estudo de matrizes e a gente vai continuar vendo operações com matrizes. Hoje nós vamos ver multiplicação de matrizes. A matéria está no capítulo 19, iniciando na página 16. Bom, multiplicação de matrizes. A multiplicação de matrizes, ela tem que existir sobre certas condições. Eu só posso multiplicar duas matrizes se o número de linhas da primeira matriz é igual ao número de colunas da segunda matriz, tá? Por quê? Porque eu vou fazer número de linhas vezes o número de colunas, então por isso que tem que ser igual. Então, existindo a possibilidade de eu fazer o produto das matrizes, a gente vai multiplicar o número de linhas da coluna A pelo número de elementos da coluna B. Então, vamos ver isso na prática. Então, eu tenho a matriz A, M por N, a matriz B, N por P. Repara aqui, ó, o número de linhas da matriz A tem que ser igual ao número de colunas da matriz B. Tá vendo? O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Ah, professora, mas e se não for igual? Se não for igual, você não pode fazer o produto. Então, se for igual, existe o produto. Tá? E o produto vai ser sempre do tamanho M por P. Então, eu tenho que primeiro verificar a possibilidade e depois eu já sei qual vai ser o tamanho. O tamanho da matriz vai ser M por P. Vamos ver, então, na prática. Então, aqui eu tenho a matriz A. A matriz A, ela é 2 por 3. E a matriz B é 3 por 2. Então, se essa matriz é 2 por 3 e a outra é 3 por 2, então, ó, número de linhas é igual ao número de colunas. Então, eu posso fazer. E a minha matriz resultado vai ser 2 por 2. Então, ó, existe porque o número de linhas é igual ao número de colunas. E a minha matriz A vezes B é do tipo 2 por 2. Então, agora vamos aprender a calcular. Então, para calcular o primeiro elemento, 1, eu vou fazer o produto da primeira linha vezes a primeira coluna. Vou multiplicar todos os elementos e vou somar. Então, aqui, ó, x11, eu vou multiplicar todos da primeira linha com a primeira coluna. x21, eu vou multiplicar segunda linha, primeira coluna. Aqui, ó, 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. 1, 2, x12. Primeira linha, segunda coluna. x22, segunda linha, segunda coluna. É assim que a gente vai calcular. Então, para multiplicar duas matrizes, não é multiplicar elemento correspondente. É multiplicar linha por coluna. Multiplicar e somar. Então, vamos calcular. O x1, eu vou multiplicar primeira linha pela primeira coluna. Então, eu vou multiplicar menos 3 vezes menos 1, é isso que está aqui, ó. 1 vezes 3 e 0 vezes menos 2. Então, eu vou fazer esse produto e a soma.
Então, menos 1 vezes menos 3, mais 1 vezes 3, mais 0 vezes menos 2. Então, vai ficar 3 mais 3 mais 0, que dá 6. Então, o meu primeiro elemento da matriz produto vai ser 6. Aí vocês podem perguntar, professora, para todos os elementos eu vou ter que fazer isso? Sim, para todos os elementos nós vamos multiplicar os seus elementos e depois fazer a soma. Vamos ver o outro. x12. x12 eu vou fazer primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou multiplicar menos 3 vezes 2, 1 vezes 1 e 0 vezes 6. Ó, menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 5, 5. 0 vezes 6, 0. Aí, agora eu vou somar. Dá menos 1. Então, o elemento x12 é menos 1. Agora, eu vou fazer o elemento 21. 21 eu vou fazer segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou fazer 2 vezes menos 1, 4 vezes 3 e menos 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes menos 2, 4. A soma, 14. Então, o elemento x21 é 14. Agora, eu vou fazer o x22. Segunda linha, segunda coluna. Só um minutinho que eu vou admitir os alunos aqui. Vou dar entrada para os alunos. Então, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2, mais 4 vezes 5, mais menos 2 vezes 6. Por isso que eu tenho que ter o número de linhas igual ao número de colunas, para poder fazer esse produto. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Menos 2 vezes 6, menos 12. Agora, eu vou fazer a soma. 4 mais 20 menos 12 dá 12. Então, eu vou montar a matriz, ó. x1, 6. x12 menos 1. x21, 14. x22, 12. Então, o produto de duas matrizes é essa aqui. Dessas duas matrizes, é essa matriz. 6 menos 1, 14 e 12. Então, para fazer o produto de duas matrizes, eu multiplico os elementos da linha e da coluna correspondentes, faço a soma e escrevo no lugar correto. O que eu tenho que prestar atenção? Prestar atenção no sinal. Fazer mais um. Então, vamos observar o seguinte. Observe que no caso da matriz A23 e B32, do exemplo anterior, se eu fosse pedir o produto da matriz B por A, ou seja, a matriz B por A matriz resultante seria 3 por 3. Isso mostra que fazer o produto da matriz A vezes B não é a mesma coisa que fazer o produto da matriz B vezes A. Então, o produto de matrizes, ele não é comutativo, tá? Ó, A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Eles podem ser diferentes. Então, o produto de matrizes não é comutativo. Se existir o fato de A vezes B ser igual a B vezes A, nós então dizemos que as matrizes comutam, mas nem sempre isso ocorre.
Se a matriz A for uma matriz quadrada, nós podemos fazer o produto da matriz A vezes A. E aí, a gente indica esse produto como sendo A ao quadrado. Ou seja, a gente pode fazer o produto da matriz por ela mesma somente se ela for uma matriz quadrada. E aí, a gente indica como sendo uma potência de matrizes. Então, a potência da matriz ela só existe se a matriz for quadrada. Equações que envolvem o produto de matrizes. Vamos ver o exemplo abaixo. Dada a matriz A e a matriz B, eu quero resolver a equação AX vezes B. Ou seja, eu quero descobrir qual é a matriz que, ao multiplicar por A, vai me dar uma matriz B. Então, a matriz A tem que ser uma matriz da forma 2 por 1, para poder resultar uma matriz 2 por 1. Então, eu tenho que descobrir que elementos são esses, x e y, que ao multiplicar a matriz A, eu vou ter como resultado 5, 4. A matriz 2 por 1, 5, 4. Como é que eu vou fazer a multiplicação dessas duas matrizes? Eu vou multiplicar linha por coluna. Depois eu vou multiplicar outra linha por outra coluna. E como é que eu vou resolver a equação? Eu vou multiplicar a linha por coluna, vou igualar o primeiro elemento a 5, o segundo elemento a 4, vou resolver e achar o valor de x e y. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou fazer 2 vezes x, 2x, menos 1 vezes y, menos y. Agora, eu vou fazer a segunda linha vezes a coluna, porque só tem essa primeira coluna. 1 vezes y, y. Aliás, 1 vezes x, x. 1 vezes y, y. Então, o primeiro elemento é 2x menos y, que vai ter que ser igual a 5. E o segundo elemento, x mais y, que tem que ser igual a 4. Então, 2x menos y tem que ser 5 e x mais y igual a 4. Isso vai resultar o quê? Isso vai resultar num sistema. 2x menos y igual a 5. X mais y igual a 4. Como é que a gente resolve o sistema? A gente pode resolver usando o método da substituição ou o método da adição. Aqui eu fiz usando o método da adição. Ó. Porque eu vi que aqui tem um menos e aqui tem um mais. Então, eu vou somar essas duas linhas. 2x mais x, 3x. Menos y mais y corta. 5 mais 4, 9. Se 3x igual a 9, então x igual a 9 sobre 3. X igual a 3. Foi isso que eu fiz aqui, ó. X igual a 3, usando o método da adição. Aí eu vou substituir. Se x é igual a 3, vou substituir. 3 mais y igual a 4. Então, y igual a 4 menos 1. Menos 3. Y igual a 1. Então, eu já descobri aqui o valor de x e o valor de y. Então, significa que essa matriz aqui tem que ser x3, y1, para poder o produto da matriz 5, 4. Então, a matriz é 3, 1. Inversa de uma matriz quadrada. O que é a inversa de uma matriz? Dizemos que uma matriz quadrada A de ordem n é inversível se somente se existe uma matriz B tal que o produto A vezes B
é uma matriz identidade. Neste caso, a matriz A é chamada de inversa, a matriz B é chamada de inversa da matriz A. E a gente representa como A elevado a menos 1. A é a inversa de B, então a gente também chama A de B a menos 1. Se uma matriz é a inversa da outra, então isso é comutativo. Então, ó, a inversa de A gente representa como A menos 1 e a inversa de B como B menos 1. Dada duas matrizes, A e B, vamos fazer o produto de A vezes B e de B vezes A. A vezes B. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 vezes 3 menos 1, 2, 1. É só multiplicar os correspondentes? Não. Eu tenho que verificar se o número de linhas é igual ao número de colunas, multiplicar os elementos e somar. Então, eu vou fazer, ó, 1 vezes 3, 3. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, esse elemento vai ser 3 menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 1. Agora, eu vou fazer o de baixo, ó. Segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes 1, 3. Então, agora eu vou fazer a soma. 3 vezes menos 2, 1. Menos 1 mais 1, 0. 6 menos 6, 0. E menos 2 mais 3, 1. Então, o produto dessas matrizes deu uma matriz identidade. Lembra, a matriz identidade é aquela matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 em todo o resto. Então, se A vezes B resultou numa matriz identidade, eu posso dizer que B é a inversa da matriz A. Agora, vamos fazer o produto B vezes A. Então, eu vou botar a matriz B na frente e a A eu vou colocar depois. Vou fazer o produto linha por coluna, linha, coluna. Depois, a segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Faço o produto linha, coluna e depois eu somo. Então, 3 vezes 1 menos 1 vezes 2 vai ficar 3 menos 2. 3 vezes 1, 3. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 2 vezes 1, menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. 1 vezes 3, 3. Então, o resultado, 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. Menos 2 com mais 2, 0. Menos 2 com mais 3, 1. Então, A vezes B deu a matriz identidade. B vezes A também deu a matriz identidade. Então, eu posso dizer que A e B são inversíveis e B é a inversa de A e A é a inversa de B. Agora, vamos calcular esse produto.
Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar o tamanho da matriz. Essa aqui é 3 por 3. E essa é 3 por 2. Então, ó, número de linhas aqui é igual. Então, se é igual, eu posso calcular. Então, vou calcular. E a minha matriz resultante será uma matriz 3 por 2. Então, eu vou calcular primeira linha, primeira coluna. 3, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 0, 0. Agora eu vou fazer segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 0, 0. Agora eu vou fazer terceira linha, primeira coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 0 vezes 0, 0. Agora eu vou fazer com a segunda coluna. Vou fazer primeira linha, segunda coluna. Então, eu vou obter os elementos da segunda coluna aqui. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Agora, segunda linha, segunda coluna. Então, vou ter esse elemento. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 2, 2. Agora, terceira linha, primeira coluna. Então, eu vou pegar o elemento aqui, ó. Terceira linha, segunda coluna. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 0 vezes 2, 0. Então, agora eu vou operar, vou fazer a soma, prestando atenção no sinal, e achar a matriz. 2 mais 6 mais 0, 8. 4 mais 0 mais 0, 4. 2 mais 6, e faltou um mais aqui. 2 mais 6 mais 0, 8. 10, 4 e 2, somando, 16. 2 mais 0 mais 2, 4. 1 mais 0, 1 mais 10 mais 0, 11. Então, essa é a matriz resultante. Ela é uma matriz 3 por 2. Então, realmente, ó, ele é 3 por 2. E eu tenho sempre que verificar o número de colunas com o número de linhas aqui, ó. Tem que ser igual. E a matriz resultante é uma matriz 3 por 2, tá? Então, na aula de hoje, a gente viu produto de matrizes e quando uma matriz é inversa. A matriz é inversa se ela é quadrada e, ao multiplicar, nós temos a matriz identidade. Então, agora eu vou passar os exercícios da apostila. Na apostila, na página 26, o exercício 15 e o exercício 16 são exercícios de multiplicação de matrizes, para vocês fazerem esses exercícios, né? No exercício 15, ele é uma matriz 3 por 3. Aí,
Opa, deixa eu voltar aqui. O exercício 15 é uma matriz 3 por 3. As duas são quadradas, então o resultado será uma matriz 3 por 3 também. É para vocês verificarem se a matriz é comutativa. O que significa que a matriz é comutativa? Vocês vão fazer os dois produtos e verificar se tem o mesmo resultado. Se tem o mesmo resultado, é porque é comutativo. Se não tem o mesmo resultado, é porque não é comutativo. E no exercício 16, vocês também vão fazer os dois produtos, C vezes D e D vezes C. E vão verificar se é comutativo ou se não é. Bom, na maioria das vezes, as matrizes não são comutativas. O ser comutativo, ele é raro. É diferente de, por exemplo, nos números inteiros, nos números reais. Nos números inteiros, nós fazemos o produto 2 vezes 3 e fazer o produto 3 vezes 2, ele é comutativo, é 6. Mas no conjunto das matrizes, isso nem sempre ocorre, tá? Então, agora eu vou parar aqui parar a gravação.